Que a luz divina abrace seu coração neste instante sagrado, alma querida. Que a paz do Cristo envolva tua consciência e prepare teu espírito para uma revelação que poucos compreenderam em profundidade. Hoje vamos falar de algo que transcende a saúde do corpo, algo que Chico Xavier chamava de tecnologia espiritual, esquecida pela humanidade moderna. Você já se perguntou por que tantos mestres espirituais ao longo da história praticaram o jejum? Por que Cristo jejuou 40 dias antes de iniciar sua missão? E por que alguns espíritos superiores, mesmo no plano espiritual, continuam praticando algo semelhante ao jejum energético? Será que o jejum é apenas uma questão de saúde física, de dieta, de limpeza do organismo? Ou existe uma dimensão muito mais profunda, uma porta invisível que se abre quando silenciamos o corpo para que a alma possa finalmente falar? Se você já tentou jejuar e sentiu algo inexplicável, uma clareza mental que nunca havia experimentado, sonhos mais vívidos que pareciam reais demais, uma sensação de leveza que ia além do físico, como se seu corpo estivesse flutuando mesmo estando parado, então você tocou mesmo sem saber em algo sagrado. Algo que Chico Xavier revelou com a doçura e a firmeza que só ele tinha. Mas há um detalhe que ele guardou para revelar apenas a alguns poucos. E esse detalhe muda completamente o que você pensa saber sobre jejum. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 5 dimensões do jejum espiritual que Chico Xavier viveu e ensinou. E como a terceira pode ser exatamente o que sua alma precisa para romper correntes invisíveis que você carrega há vidas inteiras, encontrando finalmente a paz interior que parecia distante. Se isso já ressoa em você, se algo dentro de você reconhece essa verdade antes mesmo de compreendê-la, se seu coração bateu diferente ao ouvir isso, então não é acaso que você está aqui. Sua alma pediu esse encontro. Fique comigo até o fim, porque o que vem a seguir pode transformar não apenas sua relação com o jejum, mas com toda a sua existência espiritual. E aquele segredo que Chico guardou, vou revelá-lo no momento certo. Mas antes de continuar, muitos acreditam que jejuar é apenas uma prática de saúde, uma tendência moderna de desintoxicação. Mas Chico Xavier sabia de algo que a ciência ainda tenta alcançar. Você já parou para sentir o que acontece no seu corpo nas primeiras horas de jejum? Aquele vazio no estômago que não é fome, mas sim uma espécie de chamado interno, como se algo adormecido dentro de você estivesse começando a despertar. Ele dizia que o jejum é a tecnologia espiritual mais antiga da humanidade, um reset sagrado do templo que habitamos. Quando silenciamos a boca, a alma encontra finalmente sua voz. E aqui está algo que poucos percebem. O som que você ouve no silêncio profundo do jejum, aquele zumbido sutil, quase imperceptível, não é apenas o sangue circulando. É a vibração da sua própria alma começando a cantar. O corpo físico é denso, pesado, necessita de energia constante para funcionar. Imagine o peso de uma pedra na água. Ela afunda, puxa tudo para baixo. Assim, é o corpo cheio de alimento denso. A digestão consome uma força vital imensa, como uma máquina pesada que engole combustível sem parar. E quando essa força é liberada pelo jejum consciente, algo extraordinário acontece. Você já sentiu isso? Aquela clareza repentina, como se uma névoa tivesse se dissipado da sua mente. A energia que iria para o estômago se redireciona para a mente, para o espírito, para as camadas mais sutis do ser. É como desligar o ruído de fundo para finalmente ouvir a música da alma. E essa música tem uma melodia específica, um ritmo que só você reconhece, porque é a canção que sua alma canta desde antes de você nascer. Comente aqui abaixo: eu ouvi o chamado, se algo dentro de você reconhece essa verdade. Sua palavra não é apenas um comentário, é um selo espiritual, uma confirmação de que sua alma está pronta para compreender o que muitos ainda não conseguem ver. E quando outros lerem seu testemunho, saberão que não estão sozinhos nessa jornada de despertar. Chico praticava jejuns regulares, sempre acompanhados de oração e meditação. E ele contava algo fascinante. Nas primeiras horas de jejum,
sentia as mãos formigarem levemente, não de fraqueza, mas de energia se reorganizando. Dizia que era como se o corpo espiritual estivesse se expandindo, ocupando o espaço que o corpo físico, em repouso, finalmente permitia. Ele ensinava que jejum sem devoção é apenas privação, fome sem propósito. Mas quando você jejua com intenção espiritual, com o coração voltado para o alto, você não está apenas deixando de comer. Você está criando um canal limpo para que as forças divinas fluam através de você sem resistência. É como limpar um cano entupido. A água sempre quis passar, mas havia obstáculos. O jejum remove esses obstáculos. E agora prepare-se, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acredita sobre o corpo físico. Você já reparou como, após algumas horas de jejum, sua mente fica mais clara? Como os pensamentos se organizam sozinhos, como se alguém estivesse arrumando uma casa bagunçada dentro da sua cabeça? Como as preocupações pequenas desaparecem e algo maior começa a emergir, como o sol nascendo por trás das montanhas? Não é imaginação, não é autossugestão. É o espírito se despertando, aproveitando a oportunidade que o corpo em silêncio finalmente oferece. Chico explicava que cada célula do corpo carrega memória. Memórias desta vida, memórias de outras vidas. Memórias de dores, de alegrias, de traumas, de vitórias. E a alimentação constante, especialmente quando desordenada, mantém essas memórias densas, presas, girando em círculos como um disco arranhado, repetindo sempre o mesmo trecho. O jejum é como abrir as janelas de uma casa fechada há anos. O vento entra, a luz entra, e o que estava estagnado finalmente pode se mover, se dissolver, se transformar. Há uma história que Chico contava sobre um homem que jejuou por 3 dias, pedindo orientação sobre uma decisão importante. No segundo dia, ele sonhou com a mãe, já falecida há anos. Ela não disse nada, apenas sorriu e apontou para uma direção específica. Quando acordou, o homem sentiu o cheiro do perfume que a mãe usava, tão nítido que procurou por toda a casa achando que alguém havia borrifado o mesmo perfume. Era o jejum abrindo o canal. Era a mãe conseguindo finalmente atravessar o véu e tocar o filho. Você já viveu algo assim? Já sentiu uma presença tão real durante um jejum que parecia impossível ser apenas sonho? O primeiro segredo que Chico revelou sobre o jejum é que ele não é sobre negar o corpo, mas sobre honrá-lo como templo sagrado. Quando você jejua, você está dizendo ao corpo: descanse, meu amigo. Você trabalha tanto, carrega tanto peso, processa tanto alimento pesado. Hoje eu te dou um dia de repouso para que possas te curar, te renovar, te lembrar de quem és antes de todo esse cansaço. O corpo sabe se regenerar quando lhe damos espaço. É como uma ferida. Se você fica mexendo, nunca cicatriza. Mas se você deixa em paz, protegida, a cura acontece sozinha. Mas vivemos numa cultura de excesso. Excesso de comida, de estímulos, de informação, de ruído, de ansiedade materializada em comida. O jejum é o antídoto sagrado para essa sobrecarga. É o silêncio necessário para que a cura aconteça não apenas no físico, mas em todas as camadas do ser. O que vem a seguir é profundo e pode ser a chave que você buscava há anos. Chico dizia que durante o jejum, a intuição se amplifica como um rádio que finalmente encontra a estação certa. Os sonhos se tornam mais vívidos, mais simbólicos, mais reveladores, como se fossem pintados com cores que não existem no mundo físico. Isso acontece porque o corpo sutil, o corpo espiritual, ganha protagonismo. Ele não precisa mais competir com a digestão, com o sangue correndo pesado para o estômago como um rio lamacento. Ele finalmente pode se expressar, pode te mostrar o que precisa ser visto, ouvido, compreendido. Quantas vezes você já sonhou algo importante durante um jejum? Ou teve um insight repentino, uma compreensão que veio do nada, mas que fazia sentido perfeito, como se você sempre soubesse aquilo, mas havia esquecido? Você já acordou durante um jejum com a solução de um problema que te atormentava há meses, e a solução estava tão clara que parecia óbvia? Não foi sorte. Foi o espírito aproveitando a janela de clareza que o jejum abriu.
É nesses momentos que os guias espirituais conseguem se comunicar com mais facilidade, que as memórias antigas emergem para serem curadas, que o propósito da alma se revela com nitidez cristalina. O segundo segredo é sobre a vontade. E aqui Chico tocava em algo que poucos mestres falam abertamente. Ele ensinava que o jejum fortalece o músculo da disciplina espiritual. Sente isso na língua. O gosto metálico que aparece no segundo dia de jejum não é fome. É o corpo queimando toxinas antigas, memórias celulares densas. É purificação química e espiritual, acontecendo simultaneamente. Quando você vence a fome, quando você domina o impulso de comer por ansiedade, por tédio, por hábito, por medo do vazio, você está treinando algo muito maior. Você está ensinando ao espírito que ele pode vencer vícios, medos, desejos desordenados. O que se domina no corpo, domina-se no espírito. É treinamento, é preparação, é forja da alma. E falando em preparação, quero que sintamos juntos algo poderoso neste instante. O jejum não conhece fronteiras geográficas. Em cada canto do Brasil, há almas buscando purificação, buscando clareza, buscando conexão com o sagrado através dessa prática milenar. Compartilhe aqui nos comentários de qual cidade e estado você está nos assistindo. Quando vemos cada nome aparecer, São Paulo, Manaus, Recife, pequenas cidades do interior, percebemos que não estamos sozinhos nessa jornada de transformação espiritual. Cada localização é uma luz que se acende no mapa da renovação interior. Somos uma família de almas despertas, espalhadas pelo país, mas unidas no mesmo propósito: evoluir através da disciplina amorosa do Espírito. Agora que nos reconhecemos como comunidade, vamos entender algo que pode mudar sua vida. Muitos espíritos desencarnados permanecem presos a vícios porque nunca aprenderam a dizer não aos impulsos do corpo. Chico via isso constantemente. Espíritos que vagavam ainda buscando a sensação de comer, de beber, de fumar, mesmo sem corpo. E quando o corpo morre, o hábito permanece como fantasma. A memória permanece como eco que não se cala. O desejo permanece como sede que não se mata. O jejum consciente, praticado em vida, é preparação para a liberdade espiritual. É treinamento para soltar, para desapegar, para viver além das necessidades da carne. Você está pronto para entender o que Chico guardou para poucos? Aquele segredo que mencionei no início está prestes a ser revelado. Mas atenção, Chico sempre alertava sobre o equilíbrio. Você sente quando o corpo pede pausa? Aquela fraqueza que não é só física, mas como se a alma estivesse dizendo: chega por hoje? Escute isso. Jejum não é martírio. Não é penitência cruel onde você se orgulha do sofrimento. Não é competição para ver quem aguenta mais tempo sem comer, postando nas redes sociais para colecionar elogios. Isso é ego disfarçado de espiritualidade, vaidade vestida de santo. O jejum verdadeiro é amoroso, é gentil consigo mesmo, é oferecido ao corpo como presente, não como castigo. Comece simples, um dia apenas com água e sucos, sentindo o líquido frio descendo pela garganta como bênção líquida. Ou apenas com frutas leves. Sinta a doçura natural da maçã, a textura da melancia fria, como se estivesse comendo luz solidificada. Observe o que acontece dentro de você. Observe os pensamentos que surgem como nuvens passando, as emoções que emergem como ondas do oceano, os padrões que ficam visíveis quando a comida não está mais lá para anestesiar, para esconder, para adormecer o que precisa ser visto. É um encontro profundo consigo mesmo. E nem sempre é confortável. Às vezes dói. Às vezes você descobre raivas antigas que pensava ter superado. Às vezes chora sem saber por quê. Mas sempre é necessário. Sempre é cura acontecendo, mesmo quando parece ferida se abrindo. E agora, aquele segredo que prometi no início. Chico revelou a poucos que o jejum não purifica apenas esta vida. Ele alcança outras vidas, outras memórias, outros karmas. Quando você jejua com profundidade espiritual, está queimando não apenas toxinas do corpo atual, mas resíduos de existências passadas, marcas kármicas
que você carrega como cicatrizes invisíveis na alma. É por isso que, às vezes, durante um jejum profundo, surgem memórias que não são desta vida. Rostos que você nunca viu, mas reconhece. Lugares que nunca visitou, mas conhece. Dores que não são suas, mas sente. É o arquivo espiritual se abrindo. É a alma se lembrando de quem sempre foi. Agora, a revelação mais importante de todas. A que vai explicar por que alguns jejuns transformam e outros não. O terceiro segredo que Chico revelou é sobre karma e libertação. Ele dizia que o jejum consciente, especialmente quando acompanhado de oração profunda e serviço ao próximo, tem o poder de queimar impurezas não apenas físicas, mas emocionais e espirituais. Resíduos de outras vidas, nós kármicos, correntes invisíveis que nos prendem a padrões de sofrimento. Tudo isso pode ser afrouxado, suavizado, através dessa prática sagrada. Imagine que cada pensamento pesado, cada emoção densa, cada mágoa não perdoada, cria uma marca no corpo espiritual como tinta escura pingando numa tela branca. Essas marcas vão se acumulando, vida após vida, tornando-se hábitos, tendências, fraquezas que você carrega sem saber por quê. O jejum age como fogo purificador nessas marcas. Não as apaga de imediato, seria ingênuo pensar assim, mas as enfraquece, as dissolve gradualmente, permitindo que o espírito respire com mais leveza, como pulmões finalmente enchendo de ar puro depois de anos numa sala sem ventilação. Chico contava de uma mulher que jejuava toda sexta-feira há anos. Ela não era médium ostensiva, não psicografava, não via espíritos, mas tinha uma paz no olhar que iluminava qualquer ambiente. Um dia perguntaram como ela havia conquistado aquela serenidade. Ela respondeu: não conquistei. Queimei tudo o que não era paz. E o jejum foi o fogo que usei. Você conhece alguém assim? Alguém que tem paz mesmo na tempestade, como se tivesse um escudo invisível? Se o que você acabou de ouvir tocou algo profundo dentro de você, se sentiu que não está sozinho nessa busca por purificação e clareza espiritual, deixe seu like. Não é apenas um gesto, é uma forma de dizer: eu também sinto isso. É uma luz que você acende para que outros encontrem esse caminho sagrado também. Cada curtida é uma oração silenciosa compartilhada, uma confirmação de que estamos juntos nessa jornada de transformação interior. Chico explicava que muitos espíritos superiores, mesmo no plano espiritual, praticam algo semelhante ao jejum. Eles se abstêm de certas vibrações densas, de certos ambientes pesados, criando uma espécie de jejum energético, recusando pensamentos baixos, afastando-se de disputas, evitando qualquer energia que os puxe para baixo. Tudo isso para manter a clareza, a pureza, a sintonia com as esferas mais elevadas da existência, onde a luz é tão intensa que as sombras simplesmente não conseguem existir. E aqui na Terra, enquanto ainda habitamos esse corpo denso, o jejum é nossa ferramenta mais acessível para esse mesmo propósito. Não precisa ser extremo, não precisa ser longo demais. O que importa é a qualidade da intenção, a profundidade da entrega, a sinceridade do coração que se oferece ao processo como criança se entrega à brincadeira, total, sem reservas, sem medo. Quando você jejua, ofereça esse jejum por alguém, por um ente querido que sofre, por uma alma desencarnada que precisa de luz, por uma situação difícil que precisa de resolução. Chico ensinava que o jejum oferecido em intercessão multiplica seu poder espiritual, como semente que plantada numa terra fértil gera frutos em abundância. É como se você estivesse gerando uma energia luminosa que vai diretamente para onde é mais necessária, atravessando dimensões, curando feridas invisíveis, acalmando dores que ninguém vê, mas todos sentem. E, finalmente, o ensinamento que une tudo o que falamos até agora. O quarto segredo é sobre Cristo como modelo. Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério. Por quê? Porque ele sabia que a missão que tinha pela frente exigia clareza absoluta, força espiritual inabalável, conexão total com o Pai. Durante aquele jejum, ele enfrentou as 3 tentações: poder material, orgulho espiritual e domínio sobre outros, e venceu todas
porque o jejum o havia fortalecido não no corpo, mas no espírito. O jejum foi sua preparação. E quando ele saiu daquele deserto, saiu transformado, fortalecido, pronto para enfrentar as tentações, as perseguições, as dificuldades que viriam como ondas num mar revolto. Você sente isso? Quando jejua e resiste a uma tentação específica, aquele doce que adora, aquele prato que te chama, não é apenas sobre comida. É sobre vencer a si mesmo. É sobre provar ao espírito que ele é mais forte que o corpo. E cada vitória pequena é treinamento para vitórias maiores. Chico dizia: siga o exemplo do mestre. Jejue com humildade, com oração constante, com coração voltado para servir. Nunca jejue para exibição, para dizer aos outros: olha como sou espiritual, olha quantos dias aguento. Isso é vaidade disfarçada, e vaidade não abre portas espirituais. Ao contrário, as tranca com cadeado de ouro. Bonito por fora, prisão por dentro. O jejum verdadeiro é secreto, íntimo, entre você e Deus. Ninguém precisa saber, ninguém precisa aplaudir. A recompensa não vem dos homens, mas do alto como chuva que cai silenciosa, mas molha profundo. E que recompensa é essa? Não é material, não é reconhecimento, não é poder sobre outros. A recompensa é paz. Uma paz que o mundo não pode dar nem tirar, que permanece mesmo quando tudo desmorona ao redor. Uma paz que nasce do alinhamento profundo entre sua vontade e a vontade divina. Uma paz que permanece mesmo quando tudo ao redor desmorona, porque você sabe, com todo o seu ser, que está sob proteção, sob orientação, sob amor eterno que nunca falha. Durante o jejum, muitas pessoas relatam mudanças profundas de atitudes, raivas antigas que se dissolvem sem esforço, como gelo sob o sol, vícios que perdem força, que parecem bobos, infantis, desnecessários, medos que desaparecem como névoa sob o vento. Não é mágica, não é milagre instantâneo, é química espiritual. É o espírito se libertando das correntes da carne, ganhando espaço, ganhando voz, ganhando protagonismo na condução da vida. Chico via o jejum também como preparação para o desencarne. Você já pensou nisso? Ele dizia que aqueles que aprendem a soltar o apego ao corpo em vida, através de práticas como o jejum, têm uma transição muito mais suave quando chega a hora de partir, porque já treinaram o desapego. Já sabem que não são o corpo. Já experimentaram viver além da carne, mesmo que por algumas horas ou dias. Essa memória fica gravada no espírito como tatuagem invisível e facilita imensamente a passagem quando o corpo finalmente repousa para sempre. Neste momento, enquanto você sente essa verdade ressoando no seu coração como sino em catedral vazia, pense em alguém que está passando pela mesma busca, pela mesma necessidade de purificação e clareza espiritual. Pense em alguém que está perdido, confuso, preso em vícios ou padrões destrutivos. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Não é sobre números, é sobre estender a mão. É sobre ser instrumento de luz. Quando você compartilha, está dizendo a alguém: você não está sozinho e eu me importo. Aqui está uma chave que pode abrir portas na sua jornada espiritual. Seja o anjo que leva essa palavra de transformação a quem ainda busca no escuro. Muitos temem a morte porque estão totalmente identificados com o corpo. Eu sou esse corpo, pensam. E quando o corpo morre, sentem que morrem também. Mas quem pratica o jejum consciente começa a perceber: eu não sou esse corpo. Eu habito esse corpo como inquilino habita casa alugada. E posso existir com clareza mesmo quando esse corpo está em repouso, em silêncio, em jejum. Essa compreensão é libertadora. É preparação para a eternidade. É ensaio para o grande retorno. O quinto e último segredo é sobre sinais de eficácia. Como saber se o jejum está realmente funcionando espiritualmente e não apenas fisicamente? Chico ensinava que os sinais são internos, sutis, mas inconfundíveis quando você presta atenção, como quem ouve música distante tentando identificar a melodia. O primeiro sinal é a paz.
Uma paz que não depende de circunstâncias externas. Você pode estar enfrentando problemas sérios, dívidas, doenças, perdas, mas algo dentro de você permanece sereno, confiante, entregue como criança nos braços da mãe. Isso é sinal de que o jejum está alinhando seu espírito com vibrações superiores, com forças de luz que sustentam sua alma mesmo na tempestade. O segundo sinal são os sonhos. Durante e após períodos de jejum, os sonhos tendem a se tornar mais lúcidos, mais simbólicos, mais reveladores, como se fossem janelas limpas finalmente deixando você ver o que sempre esteve do outro lado. Você pode sonhar com entes queridos desencarnados trazendo mensagens. Pode ter visões de vidas passadas que explicam padrões atuais. Pode receber orientações claras sobre decisões importantes. Tudo isso porque o véu entre os mundos se torna mais fino quando o corpo físico descansa, como cortina transparente finalmente deixando a luz passar. Se essa mensagem encontrou você no momento certo, não foi acaso. Sua alma está buscando purificação, está pronta para despertar, está pedindo ferramentas para essa transformação. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, não para consumir conteúdo, mas para continuar essa jornada de despertar espiritual. Cada vídeo que chega até você pode ser a resposta que sua alma busca há tempos. Faça parte dessa família de corações despertos que caminham juntos rumo à luz. Aqui não estamos sozinhos. Somos irmãos na mesma busca, na mesma transformação, no mesmo amor. O terceiro sinal é mudança de atitudes. Você percebe que reage diferente às provocações. Aquela pessoa que sempre te irritava agora parece só mais um espírito em processo. Que padrões antigos de comportamento simplesmente não fazem mais sentido, como roupas que não servem mais. Que desejos que antes dominavam sua vida agora parecem pequenos, superficiais, sem importância. Isso é o espírito ganhando força, tomando as rédeas, conduzindo a vida com sabedoria, em vez de deixar os impulsos do corpo comandarem como cavalos selvagens sem dono. O quarto sinal é clareza de propósito. Você acorda um dia e sabe o que fazer. Não porque alguém te disse, mas porque sentiu. Muitas pessoas relatam que durante ou logo após um jejum tiveram insights profundos sobre sua missão na Terra, como raio iluminando paisagem escura por um segundo, mas suficiente para ver o caminho. Sobre o que vieram fazer aqui. Sobre quem realmente são além do nome, do CPF, da profissão. Sobre qual direção tomar quando todos os caminhos parecem confusos. O jejum remove as camadas de confusão, os ruídos mentais e permite que a voz da alma finalmente seja ouvida com nitidez de sino cristalino no silêncio da madrugada. E o quinto sinal, talvez o mais importante de todos, é mais amor no cotidiano. Você percebe que fica mais paciente com os outros, mais compassivo, mais generoso, menos julgador. Isso acontece porque o jejum purifica não apenas o corpo, mas o coração, como chuva limpa a poeira do vidro. Remove as toxinas emocionais que nos fazem reagir com raiva, medo, ciúme. E quando o coração está limpo, o amor flui naturalmente, sem esforço, como água de fonte cristalina que nunca para de jorrar. Chico sempre enfatizava que o jejum não é fim em si mesmo. É meio, é ferramenta, é ponte. O objetivo final não é jejuar perfeitamente, mas sim tornar-se mais amoroso, mais útil, mais alinhado com o bem. Se o jejum te torna arrogante, crítico dos que não jejuam, orgulhoso da tua disciplina como fariseu, se orgulhando do templo, então perdeu seu propósito. O jejum verdadeiro te torna humilde, compassivo, grato por tudo, inclusive pela comida que voltarás a receber com reverência renovada. E quando encerrar o jejum, faça-o com gratidão. Sinta o primeiro alimento tocando seus lábios como se fosse a primeira vez. A textura, o sabor, a temperatura. Agradeça ao corpo por ter suportado. Agradeça ao espírito por ter guiado. Agradeça a Deus pela oportunidade de purificação. E volte a comer devagar, com consciência, com respeito pelo alimento, como quem segura algo sagrado. Porque agora você entende que comer não é apenas nutrir o corpo,
mas também honrar a vida, honrar a terra que produziu aquele alimento, honrar o trabalho de todos que permitiram que ele chegasse até você. Chico praticava o jejum regularmente, mas nunca fazia alarde. Ele simplesmente jejuava, orava, psicografava, atendia os necessitados e continuava sua missão com ainda mais clareza e amor. O jejum era parte natural de sua higiene espiritual, como escovar os dentes é parte da higiene física. Simples, necessário, eficaz, sem drama, sem exibição, sem esperar aplausos. Escreva nos comentários: eu escolho evoluir. Cele essa intenção com suas palavras. Quando você declara publicamente seu compromisso com a transformação, o universo conspira a seu favor. Sua alma ouviu e agora caminha com você. E você pode começar hoje. Não precisa esperar uma data especial, uma lua cheia, um alinhamento planetário. Não precisa ter equipamento, não precisa pagar cursos caros. Basta decidir: amanhã eu jejuo. Bebo apenas água e sucos e ofereço esse jejum pela paz, pela cura, pela luz. E então observe. Observe o que acontece dentro de você como cientista observa experimento. Observe os pensamentos que surgem. Observe as sensações. Observe os sonhos. E confie. Algo está se movendo no invisível. Algo está sendo curado, liberado, transformado. Muitos começam o jejum com dúvida. Será que vai funcionar? Será que vou conseguir? Mas quando terminam, mesmo que seja apenas um dia, sentem a diferença como quem sai de sala escura para o sol. E aquela dúvida se transforma em certeza, em gratidão, em desejo de repetir a experiência. Porque a alma, quando finalmente ganha espaço para falar, não se cala mais. Ela quer continuar, ela quer mais luz, ela quer mais liberdade. Ela lembra de casa e quer voltar. Que a luz do entendimento toque tua consciência, como o sol toca o orvalho, sem ruído, mas com profundidade. O jejum é a escola sagrada, onde o espírito aprende a ser amor, mesmo em silêncio, mesmo sem plateia, mesmo sem recompensa imediata. Você pode ter começado essa busca com dúvidas, mas lembre-se, se está aqui, é porque há algo divino para ser vivido, compreendido, praticado. Deixo aqui uma bênção para você, sua jornada e todos que caminham ao seu lado nessa busca por purificação. Que o jejum se torne luz na sua vida. Que o silêncio do corpo seja a conversa profunda da alma. Que a disciplina amorosa seja libertação, não prisão. E que ao final de cada jejum você se encontre mais inteiro, mais leve, mais próximo do que sempre foi. Amor eterno em jornada de aprendizado. Gratidão por ter caminhado até aqui, alma querida. O que aprendemos hoje não foi apenas sobre jejum, foi sobre liberdade. Liberdade do corpo, liberdade dos vícios, liberdade dos padrões antigos, liberdade das correntes invisíveis que nos prendem a ciclos de sofrimento. O jejum, quando praticado com amor, com oração, com intenção pura, é uma das ferramentas mais poderosas que temos para acelerar nossa evolução espiritual. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Somos instrumentos de luz uns para os outros, e quando compartilhamos verdades que nos transformaram, multiplicamos a luz, expandimos o amor, servimos ao propósito maior que todos trazemos: evoluir e ajudar outros a evoluírem. Até nosso próximo encontro, que sua alma siga em paz, que seu jejum seja oferenda amorosa e que cada passo dessa jornada te aproxime mais da luz que sempre habitou dentro de você, esperando apenas ser reconhecida, honrada, vivida. Que a paz do Cristo seja teu alimento verdadeiro, que o amor eterno seja tua força e que o jejum praticado com sabedoria e devoção seja a ponte luminosa entre quem você é e quem veio ser. Até breve, alma bendita. Até breve.